Bom dia, bom dia, bom dia. Queria pegar vocês logo cedo, porque é importante, eu creio que ao ouvirmos a palavra de Deus cedo, nós absorvemos de uma forma melhor, absorvemos de uma forma maior, e eu creio realmente que há algo especial durante as manhãs, creio que há algo sobrenatural vindo das manhãs, é muito importante e já vocês viram minha vista, eu creio que Deus fala muito neste momento. Que Deus revela a sua criação, revela a sua boa obra agora, né? Bom, Deus tocou no meu coração durante essa semana, na parábola do joio e do trigo. E ao ler, eu estava numa leitura cotidiana, ela me saltou aos olhos. Então vamos observar, vamos lá para Mateus 13, 24. Amém. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa terra em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém, glória a Deus. A questão dessa parábola é que todo mundo realmente, às vezes, a gente se atenta muito ao que está sendo dito, ao joio e o trigo, e realmente é um ponto muito enfático. Nós podemos perceber que se parece tão igual, algo que se diferencia tanto no sentido de ser tão preenchido e tão vazio ao mesmo tempo, entendeu? Porém, a gente deve se atentar também a certas atitudes de caráter. Deus tocou no meu coração para falar sobre caráter. Caráter não é algo que nós simplesmente temos, é algo que nós também adquirimos. Jesus foi o maior exemplo de caráter de todos. Ele poderia estar com jovens ricos, poderia estar com presidentes, poderia estar com deputados. Mesmo assim, ele vai até o poço de Samaria e fala como publicano, fala como uma mulher sangrando, fala como uma mulher impura aos olhos da sociedade. Isso é um exemplo de caráter que nós temos que seguir. A falta de caráter se nasce quando a gente não se diferencia no meio de um mundo de igualdade. E o que nos diferencia no mundo de igualdade? O que hoje nos diferencia no mundo de igualdade? Deus nos chamou para ser sal da luz, mas sal da terra. E qual é a diferença que nós temos visto hoje em nossa sociedade, no nosso mundo cristão? Poucas. Realmente temos visto poucas. Mas, Luiz, de onde você está querendo ver o caráter aqui? A parábola do joio e do trigo traz um personagem muito importante, que é o próprio semeador, que muitas das vezes nós não damos ênfase. E a gente pode observar que durante um período de tempo, enquanto ele dormia, ele tinha um sono espiritual, o inimigo veio e semeou na vida dele. Ele simplesmente jogou obras más sobre a vida dele e acabou que ele colheu este fruto mau. E quando muitas das vezes nós estamos dormindo espiritualmente, nós abrimos essas brechas para que o inimigo entre com atitudes más, com falhas que falhem no nosso caráter, entendeu? Às vezes nós pensamos que nós somos bons demais, mas nós temos que entender que nós não somos, que nós somos dependentes da vigilância e nós somos dependentes de Jesus. Sem o Espírito Santo nos protegendo 24 horas, nós não iremos conseguir. É indispensável nós vigiarmos 24 horas e trabalhar o nosso caráter, é algo muito importante. Durante esse período de tempo, ele não se manteve vigilante e assim, com certeza entrou mal sobre a vida dele. E a questão é, pós episódio de dormir e semeadura,
Seus servos vieram contra ele e disseram contra o seu próprio Senhor. Disseram: Senhor, mas você não plantou em boa terra, então por que não nasceu esse joio? Muitas das vezes irão nos questionar nosso caráter. Muitas das vezes virão contra nós falar e questionar sobre o nosso caráter. Virão questionar sobre as nossas atitudes. Virão contra de uma forma má. Durante essa semana teve uma situação com o Daniel, enfim, e a gente pôde ver que o quão difícil está sendo para nós. Dentro da igreja nós estamos sofrendo certas retaliações que não eram para existir, entendeu? E é verdade, algo nítido aos nossos olhos, algo que podemos ver, entendeu? Então, olha o quão sujo o inimigo muitas vezes é. É muito difícil nós ouvirmos pessoas da igreja falando isso. E irão nos questionar, irão botar nosso caráter à prova, irão colocar nossa semeadura à prova. Isso é verdade. Isso não é uma falha, não é algo que não vai acontecer. Vai acontecer. Dentro da igreja, pessoas irão nos questionar, bater, falar contra nós. Mas quem seremos nós nesse mundo de igualdade? Esse mundo de igualdade está pregando simplesmente caráteres sujos, caráteres impuros, caráteres falhados. Se não fosse Jesus em nossas vidas, nosso caráter seria exatamente igual. Mas somente com Ele podemos acessar esse nível de profundidade, de intimidade. Somente com Ele podemos um dia nos parecer com Cristo. Somente com o Senhor. E é algo que realmente é muito importante. Quem determina a nossa colheita será nós. O que você tem semeado hoje? Você tem se deixado ser forjado? Você tem deixado o seu caráter ser moldado segundo a estatura de Cristo? Você tem? Isso é importante nós nos perguntarmos a nós mesmos. Porque eu quero chegar na glória e ver com que Jesus me aceite. Não com que Ele simplesmente me reprime falando: nem te conheço. Eu preciso ter um caráter aprovado. E quem determinará isso lá na frente será eu. Isso é a minha escolha. Ser hoje moldados pelo Senhor é minha escolha. É minha escolha. É muito fácil nós parecermos trigo no mundo de joio. É muito fácil nós parecermos trigo no mundo de trigo. Mas a grande questão é: será que nós somos mesmo? Será que nós somos verdadeiros? Será que nós somos preenchidos por dentro? Ou será que nossas atitudes somente parecem trigo? Somente parecem preenchidos? Será que estamos na igreja de todo o coração? Será que estamos na igreja para sermos moldados? Será que estamos indo para essa viagem para parecermos mais crentes, ou estamos indo para essa viagem para simplesmente sermos tratados e ouvirmos a voz do Senhor? É uma reflexão que nós temos que fazer. E para concluir, é muito importante a gente se atentar aos últimos versos. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Nós mesmos, ao tentarmos consertar o nosso joio, o joio de nossas vidas, nossas falhas e erros, nós iremos queimar todos à nossa volta. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, não com essas palavras, mas isso é extremamente essencial. Nós iremos mesmo queimar todo um plantio ao tentarmos queimar o joio, ao tentarmos tirar o joio de nossa vida do mal. Nós não podemos, pois nós não temos esse poder. Mas somente o Jesus que irá nos escolher, somente Jesus que irá nos redimir, pode tirar, sem tirar toda a nossa plantação. Nós não podemos nos justificar por nós mesmos. Nós não podemos simplesmente tirar o joio da nossa vida, tirar aquelas atitudes vãs, aquele episódio que aconteceu. Nós não podemos, mas Jesus pode tirar isso. Jesus que pode nos redimir.
Irmãos, entenda que no nosso braço nós não podemos nada. A parábola do joio de trigo fala muito comigo acerca de como o semeador ele se manteve posicionado e ele se manteve confiante no que semeou. É importante entendermos e irmos com essa cabeça que estamos indo para plantar o reino de Deus, plantar as boas novas àquelas pessoas e às nações. Que nós possamos ter um coração em Jesus e saber que plantamos trigo, mas se por algum acaso um dia plantamos ramos, deixamos, dormimos, o inimigo plantou joio em nossas vidas, que possamos ter o coração tão tranquilo ao Pai, porque sabemos que o nosso coração esteve nele, esteve na semeadura dele. Nós plantamos trigo para a honra e glória dele, e que nós somos totalmente dependentes do Senhor, pois sem ele nós não iremos conseguir. Deus vos abençoe, que nós possamos ser tratados e forjados por Cristo. Ferro afia ferro, como dizem Provérbios. Então, que possamos aqui hoje nós sermos tratados uns com os outros por nossas diferenças, para que um dia possamos chegar lá na glória e ser aceitos pelo Pai. Meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem com essa vista e reflitam um pouco, muito importante, para que possamos entender o que Deus quer de nós. Fiquem com Deus e amém. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say